Boa noite a todos. Que Jesus, então, nos abençoe, hoje e sempre. Agradeço imensamente a oportunidade que nos foi dada de poder estarmos aqui de novo, né? Já faz um bom tempo, antes do mundo virar de ponta cabeça, a gente aqui esteve. E foi muito bom a gente ter recebido esse convite de novo. Agradeço ao Elcio, a Cássia, que gentilmente me convidaram. E a gente está aqui um pouquinho para falar um pouco sobre essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ampara, né? E a gente fala aqui sobre a questão da renúncia, né? O desafio da renúncia. O que é propriamente um desafio? Todo desafio é um tipo de prova. Algo que a gente se prontifica a fazer para saber se a gente realmente está bom naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, em qualquer campo da nossa vida, onde a gente pretenda fazer algo, sempre seremos colocados à prova. Sempre teremos alguma forma de testar a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa confiança. E falando em termos de espiritualidade, que é o nosso foco, né, a gente sempre vai ter essa prova, sempre vai ter um desafio para a gente poder ser alguém melhor. Porque, como nos lembram os Espíritos, todos nós somos criados simples e ignorantes, está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Só que Deus não nos criou para sermos simples e ignorantes a vida toda. Ele nos criou para sermos puros, para sermos perfeitos, para sermos cada vez mais próximos desse nosso Criador, que é Deus. E para isso, naturalmente, a gente é submetido a provas, às vezes em expiações, mas sempre é uma prova, sempre é um desafio que a gente se coloca para nos tornarmos pessoas melhores. E como vamos ser pessoas melhores se a gente ainda mantiver algumas coisas presas em nossa vida? De forma consciente ou inconsciente, nós ainda temos a tendência, no estágio evolutivo que a gente está, de guardar muitas coisas. Só que para a gente poder evoluir no caminho, para a gente se tornar alguém melhor, um ser mais elevado espiritualmente, é necessário sempre a renúncia de algumas coisas. E por isso que é um desafio. Renunciar não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil de fazer. É fácil de falar. A gente fala sempre, a gente temos que desapegar das coisas, desapegar das situações para sermos pessoas melhores. Mas no dia a dia, nas dificuldades da rotina, nos desafios da vida material, sempre é uma questão que nem sempre a gente consegue fazer de cara. Renunciar a determinadas questões exige de nós muita força de vontade, muita perseverança. E é por isso que é um dos maiores desafios que a gente tem enquanto encarnados aqui na Terra. Desafio da renúncia. O desafio de nos desapegarmos de algumas coisas para buscarmos outras lá adiante. Porque o grande objetivo da nossa vida, como falamos, é a evolução. Lá na questão 132, quando Kardec pergunta por que Deus nos impõe a reencarnação. E é interessante ele falar da palavra impõe, ou seja, é necessário, a gente não tem como escolher. A gente pode até abrir mão de um tempo, a gente pode até desistir de reencarnar por um tempo, a gente pode até, como diz aqui no ditado popular, a gente vai empurrando com a barriga por nossa evolução por um bom tempo, mas chega uma hora que Deus efetivamente nos impõe a reencarnação para que a gente se melhore na vida espiritual, porque a vida verdadeira é espiritual. Então por que a gente precisa passar pela matéria? Porque é justamente nos desafios e embates da matéria é que a gente é colocado à prova a nossa fé, a nossa vontade de ser alguém melhor. E esse é o nosso objetivo, ser alguém melhor. Tudo que a gente faz é para ser alguém melhor. Tudo que a gente renuncia é para ser alguém melhor. Então é o maior desafio que a gente precisa ter. Em termos de espiritualidade, a gente tem, pelas obras de Emmanuel, né, inúmeros exemplos de como as pessoas estavam dispostas a renunciar em prol do amor a Deus, amor a Jesus, em prol de uma melhoria espiritual tão necessária. E não era muito difícil de fazer essa renúncia. Embora não fosse fácil, mas
eles faziam isso com alegria, com determinação. Não hesitavam em se entregar aos leões, aos animais dos circos romanos, para poder mostrar a Deus que eles estavam dispostos a renunciar a tudo em prol desse amor divino, expressado de maneira muito simples no amparo que Jesus nos dá como modelo e guia que veio para nos incentivar nessa caminhada. Então eles não pensavam duas vezes. O mundo hoje, naturalmente, é outro. Hoje a gente não precisa mais se entregar ao circo romano para poder mostrar nossa renúncia e ser alguém melhor. Mas existem outros desafios tão ou quanto importantes que nos mostram o quanto nós precisamos fazer isso ainda. E o quanto a gente precisa caminhar. Caminhamos bastante, é verdade, mas ainda um longo trajeto pela frente. Porque a estrada do progresso é infinita. A estrada da evolução não tem um caminho curto, não há atalhos. Às vezes a gente tenta pegar uns atalhos achando que com isso vai chegar mais rápido e a gente percebe que não deu certo. E aí a gente tem que refazer o caminho para chegar no caminho reto, no caminho que é o mais indicado para chegarmos nessa melhoria espiritual que a gente tanto busca. Ou seja, não há atalhos no que se refere à evolução espiritual. A gente tem atalhos na vida física. Às vezes a gente pega uma rua aqui, corta um caminho e chega lá mais rápido. Na vida espiritual não tem como fazer isso. Tudo tem que ser em etapas. Porque a lei do progresso nos mostra que não há milagres, não há saltos gigantescos, não há como a gente pular etapas. É necessário que a gente faça cada coisa no seu devido tempo. E controlar a nossa paciência e até a nossa impaciência, na maior parte das vezes, em fazer com que as coisas aconteçam. Porque tudo tem um tempo certo. Como nos diz os Eclesiastes, né? Há tempo de semear e há tempo de colher. E entre os dois tem o tempo de esperar. Claro que não é uma espera passiva. A gente joga a semente na terra e pronto, não precisamos fazer mais nada. Enquanto espera, é necessário que a gente ative constantemente o trabalho de fazer algo. A ação, o verbo, a energia que a gente vai despender em podar a árvore quando for necessário, aguar ela o tempo todo, manter ela hidratada para poder crescer, retirar as ervas daninhas. Então essa espera nunca pode ser passiva. Não é uma coisa que acontece sem um esforço próprio. O verbo, nas escrituras antigas, falava muito do verbo, né? E é efetivamente isso, né? O verbo demonstra ação, atitude. Então, para a gente poder evoluir, é preciso que a gente tenha atitude. E uma delas é a atitude da renúncia. Saber o que a gente precisa fazer para podermos chegar a essa tão melhoria espiritual que a gente busca. Porque, em verdade, todos nós aqui queremos uma vida melhor no futuro, em termos espirituais. Não estamos nem falando das questões materiais, que são parte das nossas tarefas materiais enquanto encarnados, da nossa necessidade de buscar o pão nosso de cada dia, as lutas diárias para manter as nossas questões. Tudo isso é compreensível no campo material. Mas espiritualmente falando, há que se fazer algo mais. É preciso que a gente renuncie a algumas coisas. Mas não precisamos renunciar de maneira muito fria, ou muito austera, muito severa. Porque se a gente for levar ao pé da letra, vai dar a impressão que a gente tem que ter uma vida muito austera, quase como uma vida monástica, ou seja, renunciar à sociedade, renunciar aos prazeres do mundo, para poder efetivamente mostrar a Deus o quanto nós estamos dispostos a ser melhor. Já não precisamos fazer isso. Não precisamos mais ficar com o chicotinho batendo nas nossas costas para mostrar que o nosso corpo é ínfimo, mas a nossa fé, o nosso espírito é forte. A carne é fraca e se vai machucar facilmente, mas a fé se demonstra não dessa forma. Isso que a gente vê, o quanto a gente precisa exercer a nossa fé raciocinada para não tomarmos ao pé da letra o que as Escrituras nos mostram. Como nos diz Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica.
E ele continua dizendo que a gente tem que tirar ali o espírito da letra. Entender então o que a gente precisa renunciar. E os espíritos, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que fala do sede perfeitos, nos mostra exatamente quando fala do homem, né, do ser humano no mundo, que a gente deve viver como as outras pessoas vivem, que a gente tem que viver com as pessoas como deve ser, porque não somos seres isolados, nós vivemos numa sociedade, temos uma lei de sociedade que nos acompanha, e a lei de sociedade nos impõe também a lei de cooperação, ou seja, cooperarmos uns com os outros. É para isso que a gente precisa exercitar essa nossa solidariedade uns com os outros. A lei de cooperação nos fala exatamente isso, de não ficarmos isolados, porque se ficamos isolados, como será que a gente vai demonstrar a nossa melhoria espiritual? Se a gente vive isolado dos outros, como que a gente vai exercitar a paciência, a tolerância, a caridade, que é a maior expressão do amor, que é a maior expressão do nosso desapego, é a ação da caridade, porque a gente tira daquilo que a gente tem, que às vezes nos faz falta, em benefício de alguém. Isso é demonstrar amor pelo próximo. Isso é o nosso desapego. Ali que a gente começa a entender as coisas que a gente tem que renunciar. Mas renunciar de forma produtiva, de forma que seja efetiva. Não só essa renúncia vazia, mas algo que vai efetivamente nas nossas questões. Porque se desapegar de algumas questões materiais, talvez para algumas pessoas isso seja muito simples, para outros talvez não. Mas a matéria é sempre uma coisa que pode ser substituída. Agora, renunciar àquilo que efetivamente nos incomoda e nos prende numa inferioridade espiritual, esse é o desafio. Como nos lembra Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, os maiores chagas da humanidade, né, as raízes de todos os males, estão no orgulho e no egoísmo. Porque é isso que efetivamente nos prende numa situação de infelicidade. É isso que efetivamente a gente se mantém estacionado por algum tempo. Estacionado. Mas não é para toda a eternidade. Porque nós somos criados para a evolução, para o progresso, para a felicidade. Então a gente pode estacionar por um tempo, por conta do nosso livre-arbítrio, muitas vezes mal usado, diga-se de passagem, né? Porque se a gente opta em estacionar, o que a gente está buscando com isso? Quem está parado não faz nada. Pode não cometer erros, mas também não há nenhum mérito, porque todo mérito está justamente na ação de fazer algo, nas renúncias que a gente tem que fazer para conquistar algo. Essa casa maravilhosa, para ser do jeito que é, exigiu, obviamente, a renúncia financeira, uma renúncia de trabalho, de mão de obra, de esforço, de tantos quantos trabalhadores. Então, para que isso acontecesse, para que a obra seja completa, é necessária uma contrapartida. Em verdade, em tudo na vida existe isso. Em questões financeiras, por exemplo, se a gente vai fazer um investimento buscando uma renda futura, buscando um certo lucro, é preciso que a gente abra mão de um capital inicial, porque a gente não vai ter lucro do nada. A gente vai ter lucro sobre aquilo que a gente aplica. Isso é só um exemplo, não vamos falar de finanças aqui, né? Mas só para a gente entender como a gente precisa ter a contrapartida. Para a gente poder ter uma saúde plena, quantas renúncias a gente tem que fazer de alguns vícios físicos, alguns tipos de alimentos que não nos fazem bem. A gente tem que renunciar ao consumo deles para poder manter o nosso corpo saudável. Então, em tudo a gente precisa renunciar. Nos relacionamentos não é diferente. Para a gente ter uma vida plena e amorosa com aqueles que a gente ama, quantas coisas a gente tem que engolir, quantas renúncias a gente tem que fazer. É aquela história, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Então, muitas vezes, a gente, pelo nosso orgulho, a gente quer ter razão. E aí a gente renuncia a uma felicidade. E aí, depois que a pessoa vai embora, a gente pensa, puxa vida, eu não poderia ter feito diferente? Será que se eu não fosse mais maleável em alguns pontos, se eu pegasse mais leve em algumas situações, a pessoa não estaria aqui comigo agora? Porque quando a pessoa vai embora, que a gente realmente percebe o quanto faz falta e quanto era importante
ela está na nossa vida. Então a gente vai muitas vezes tentando mostrar a nossa razão e a gente esquece do relacionamento que exige renúncia constante. É um desafio que nos chega a todo momento e que nem sempre a gente se dá conta disso de forma consciente, mas não é por isso que deixa de acontecer. E aí a gente percebe que os desafios não passam pelos atalhos. É preciso que a gente galgue passo a passo, degrau a degrau, todos os passos da nossa construção íntima, da nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, que a gente fala tanto aqui na doutrina espírita, né? Parece até um chavão que a gente fala, né? Um clichê. Tudo que a gente vai falar é reforma íntima. Se a gente vai se apegar à superficialidade da palavra, pode parecer um chavão, um clichêzão, mas efetivamente, se a gente for pensar, é ali que as coisas têm que acontecer. É no nosso íntimo que a gente tem que fazer as transformações necessárias para fazer de nós um espírito melhor e, consequentemente, um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor. Mas o que efetivamente a gente está fazendo para que esse mundo seja melhor? A gente torce para os mundos estarem em paz. A gente olha para as situações de conflito, de litígio, de guerras e pensa: puxa vida, o mundo podia estar em paz. Por que eles estão brigando tanto? E a gente esquece de quantas vezes a gente faz essa guerra interna dentro de nós, no nosso lar, por pequenas coisas. E aí a gente entende por que alguns países entram em guerra. Porque não há vontade de renunciar a algumas coisas em prol do benefício do outro. E o benefício do outro, em verdade, será o benefício do grupo. Seja do casal, da família, do grupo de trabalho onde a gente está, nas agremiações diversas em que a gente participa. Em tudo há a necessidade da convivência, do bom relacionamento, da lei de cooperação. Então, para a lei de cooperação funcionar, a gente precisa renunciar a algumas coisas que são justamente o orgulho, o egoísmo e todos subprodutos dele. Porque se a gente for pensar bem, todos os grandes males, como nos lembra Emmanuel, derivam dessas duas causas. Qualquer mal, qualquer problema que a gente encontre na análise da vida, a gente vai perceber que em tudo está atrelado o tal do egoísmo e do orgulho. Então esse é o maior desafio que a gente tem. Esse é a maior renúncia que a gente tem que fazer. Claro que a gente não vai conseguir, como falamos, de uma hora para outra. Não existe milagres. Não adianta a gente chegar no centro, assistir uma palestra, aí chega em casa, faz uma leitura, faz o evangelho e pronto, estou salvo. Pode vir a santidade, pode vir André Luiz, Emmanuel e Bezerra me receber porque eu já estou pronto. E isso é um pequeno detalhe. É preciso que a gente faça algo constantemente. E aí que vem a mensagem dos Espíritos lá no capítulo 17 do Evangelho. A gente viver no mundo como o mundo é. Não isolados, porque isolados a gente não tem nenhuma prova para fazer. É só a gente com a gente mesmo. Mas é na convivência que a gente vai ser. E a gente não precisa deixar de lado. Não precisamos ter uma atitude, como diz os Espíritos, lúgubre em relação à vida. A gente pode sorrir, a gente pode dar risada, a gente pode dançar, a gente pode sair, a gente pode curtir uns memes de vez em quando, desde que sejam saudáveis, obviamente, para descontrair do nosso dia a dia. Isso não é um problema. A gente só não pode fazer com que isso se torne o nosso foco principal da vida. Então a gente tem que fazer as pequenas coisas da vida, mas renunciando a alguns detalhes em prol de uma vida melhor, em prol de uma procura espiritual mais profunda, mais intensa, mais consciente, saindo da superficialidade, do raso em que a nossa existência muitas vezes se coloca, para ir a fundo nas questões que precisa, porque é para isso que a gente reencarna. E então são esses desafios que a gente tem que encontrar, e ele não é padronizado. Cada um tem o seu desafio próprio. Se a gente parar um instante aqui para avaliar como é a nossa vida, e aí que a gente percebe a importância do autoconhecimento que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, porque esse é um trabalho individual. Não existe uma regra única para todo mundo. A única regra que é igual para todo mundo é a regra do progresso, da evolução. Ou seja, todos nós seremos anjos.
Todos nós seremos espíritos puros um dia, queiramos ou não queiramos. Aquelas pessoas que a gente considera piores do mundo, esses também serão espíritos puros, serão como Jesus. Seremos como Jesus também. Ele nos disse isso. Vós sois deuses, poder fazer tudo o que eu faço e muito mais. E a gente olha para Jesus assim, mas como que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou ser? Porque a gente está olhando essas limitações por conta da nossa vida atual. Mas essa nossa vida atual é só um pedacinho, um pequeno recorte de uma vida muito mais extensa, muito mais ampla. Então, para a gente conseguir isso, a gente vai chegar lá. Nós seremos deuses. Nós já somos deuses, como disse Jesus. A gente só precisa fazer o que Ele fez. Por isso que Ele é o nosso modelo e guia. É por isso que Ele veio no mundo para nos mostrar. Algumas pessoas pensam que Ele veio para nos salvar. Ah, legal, então Jesus já fez o trabalho, eu não preciso fazer mais nada, eu posso ficar aqui sossegado esperando. Naturalmente que não. É necessário que a gente produza trabalho. Aí que vem a necessidade do verbo, da energia. E aí que vem também essa confiança de que nós não estaremos sozinhos nisso. Jesus já nos disse no Evangelho: ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, o mundo espiritual está pronto para nos apoiar, está pronto para nos amparar. Mas é preciso que a gente dê o primeiro passo. Que a gente renuncie a algumas coisas em prol de uma vida melhor, em prol de uma situação mais tranquila, mais confortável. Tem uma música espírita que diz: um dia todos nós seremos anjos, né? Muito bonito, mas a gente esquece do que vem depois. Vamos trabalhar e acreditar, porque não há macetes, não há atalhos, não há nenhuma forma de a gente fugir da necessidade do trabalho íntimo, do trabalho constante, do trabalho perseverante para chegarmos lá. E aí que a parábola da porta estreita, ela faz tanto sentido nesse processo do desafio da renúncia. Porque nos diz lá o Evangelho: larga a porta da perdição. E efetivamente porque é muito fácil fazer o mal. Para a gente pensar coisa ruim, não precisa muito esforço, não precisa pensar demais. É muito fácil a gente fazer alguma coisa ruim, fazer algo que nos comprometa. Porque larga a porta da perdição, ou seja, é uma trilha larga. Mas somente passará por uma vida melhor aqueles que passarem pela porta estreita. E a figura da porta estreita, ela é muito significativa porque mostra que, com toda aquela bagagem que a gente leva, a gente não vai conseguir passar. Porque ao longo da nossa vida, das nossas existências, a gente vai acumulando. É como se a gente tivesse um grande mochilão atrás das nossas costas, onde a gente vai jogando ali tudo que a gente vai acumulando ao longo das nossas vidas. Mágoa, ressentimento, raiva, ódio, traição, erro, tudo ali a gente vai jogando. Orgulho, vaidade, egoísmo. Então a gente vai chegando num ponto em que a gente trava no caminho, porque o peso dessa mochila será tão grande que a gente não consegue mais caminhar sozinho, e aí a gente precisa de ajuda. E aí a gente chega na porta estreita: cheguei, agora é só passar. E a gente descobre que com aquela mochilona a gente não vai passar. É preciso renunciar a algumas coisas que a gente acumulou no nosso passado para poder passar pela porta estreita, porque a gente vai renunciar tudo aquilo que não é importante. Vai chegar um momento então que a gente vai fazer essa avaliação e vai descobrir o que é efetivamente importante na nossa vida. Por que afinal de contas eu estou aqui? Estou nessa vida para ganhar dinheiro? Também faz parte das nossas necessidades encarnados. Mas vamos lembrar que isso é uma situação provisória. E muitas vezes a gente valoriza o provisório em detrimento do permanente. Então a gente foca a nossa atenção no aspecto que não vou dizer errado, mas que talvez não nos ajude tanto lá na hora de a gente passar pela porta estreita. Então a porta estreita nos mostra quantas coisas a gente tem que renunciar ao ressentimento, renunciar à nossa vontade de se vingar de alguém, que acontece em todo momento, né? Porque as pessoas têm as suas dificuldades. E aí que vem a questão do nosso exercício, da nossa benevolência, da nossa indulgência. A caridade, na sua maior expressão, como nos diz a questão 886,
Qual que é o maior sentido da palavra caridade, como ensina Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. Ou seja, em tudo há necessidade de renúncia. Para a gente ter benevolência, ou seja, boa vontade com as pessoas, é preciso renunciar às nossas próprias questões em prol do outro. Para termos indulgência com as falhas alheias, a gente tem que renunciar àquela necessidade que a gente tem de sempre lacrar as questões do outro. Pensar que se nós somos espíritos que estão em evolução, pensar que nós também erramos, o outro também erra. Então é olhar o outro com indulgência, com benevolência, com um olhar positivo, não crítico, como acontece muito. Hoje a gente está numa época que todo mundo critica todo mundo, mas poucos se colocam no lugar do outro. E aí o perdão das ofensas, então, vem colocar a gota final nesse sentido maior da palavra caridade. Para a caridade acontecer de verdade, a gente tem que renunciar. Seja o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa boa vontade, mas sempre temos que renunciar a alguma coisa para que a caridade seja completa. E a caridade vai além das questões materiais, passa necessariamente pelas questões morais. Renunciar a desejo de se vingar, renunciar à nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito, entendendo que todos estamos juntos aqui. Então o caminho do progresso, o caminho da evolução, não é uma estrada fácil, mas é possível para qualquer um, porque todos nós podemos ser quem nós queremos ser. E todos nós podemos e seremos ser as melhores pessoas que nós quisermos, as melhores pessoas que nós imaginarmos, porque Deus nos deu essa certeza. Ele não nos dá um fardo maior daquilo que a gente não pode carregar. Às vezes a gente chega nos desafios da vida, né, e pensa, não aguento mais, está pesado, eu não consigo mais vencer isso. Mas se Deus é justo e bom, Ele vai nos dar algo que a gente não consegue. Então quando a gente acha que não consegue, será que realmente o fardo é pesado demais? Ou as nossas forças é que precisam ser trabalhadas? A nossa fé precisa ser trabalhada, a nossa vontade precisa ser trabalhada, porque muitas vezes a gente diz que não consegue, mas na verdade não é que a gente não consegue, é que a gente não quer conseguir. É pesado isso? Pode ser, mas a gente vê que falta muitas vezes a vontade, pura e simplesmente. Como assim falta vontade? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa do bem. Então por que a gente não é? O que nos impede de ser quem nós queremos ser? E aí a gente lembra da questão 909 do Livro dos Espíritos, que no meu parecer, no meu humilde ponto de vista, é uma das questões mais perturbadoras de toda a obra espírita, de toda a nossa vida, pode dizer assim, porque ela vai fundo no nosso âmago, é quase como um soco no nosso estômago espiritual, quando a gente olha aquela resposta ali com cuidado. Porque Kardec pergunta, mais ou menos nesses termos, tem algum jeito, né, alguma maneira da gente melhorar nessa vida e poder sermos felizes aqui mesmo? Porque os Espíritos dizem que a felicidade completa não será nesse mundo, né? A felicidade não é desse mundo, é só lá na frente, quando a gente for mais puro, mais perfeito, mais desenvolvido. Mas não tem um jeitinho da gente ser melhor aqui mesmo, enquanto a gente está aqui? Ou seja, a gente busca ainda, né, esses atalhos. E os Espíritos têm, óbvio que tem. Se não tivesse, onde estaria a bondade divina? E é aí que ele nos diz, o problema está na vontade. Porque será que a gente quer realmente ser melhor? Ou a gente só finge que está? Porque nos Espíritos nos dizem, nas questões seguintes, né, que muitas vezes a vontade está nos lábios, mas não está na realidade. A gente quer ser alguém melhor, mas não está disposto a fazer o que precisa ser feito. A gente não tem vontade. No fundo a gente diz, eu quero, mas não queremos muito, né? Aí que a gente vê como assim, a virtualidade da atualidade nos mostra isso. Virtualmente falando, nas redes sociais, a gente pode tudo, a gente resolve tudo, a gente tem solução para tudo. Mas quantos efetivamente saem do conforto do seu sofá, onde está ali criticando o mundo inteiro,
para efetivamente arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito por nós e pelo próximo. Então, o que nos impede de sermos melhores não é as dificuldades, não são as coisas prontas, porque essas sempre terão, são as provas, e a gente tem provas para vencer. Mas o que nos impede verdadeiramente é a nossa vontade, que no fundo não está tão forte assim. A gente quer, mas alguma coisa dentro de nós ainda nos mantém. É a questão do apego. Apego às posições, apego à situação material, apego à nossa zona de conforto, um termo tão em voga ultimamente, né? A gente está ali na nossa zona de conforto, então a gente está apegado a isso. Está gostoso assim, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou sair de casa e fazer algo se está tão gostoso ficar aqui? Então a gente vai se apegando nos nossos bens, na nossa família, a gente se apega na nossa posição e aí não faz o que precisa ser feito. Então é a nossa vontade que precisa ser trabalhada para realmente a gente sair dessa zona de conforto, se desapegar daquilo que nos mantém preso na dor. Porque a zona de conforto ela é curiosa, parece confortável, mas no fundo ela está nos comprometendo, está nos mantendo estagnados numa posição onde nada acontece. É a água parada, que se não tiver movimentação, o que acontece? A gente sabe o que acontece com água parada. Ela vai apodrecer, vai ser ninho de bactérias, de vermes, de tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa vida, a nossa saúde. Então a gente precisa ser como um rio, que sempre tem uma meta, um objetivo, chegar no mar. E a nossa vida é um rio que tem como objetivo chegar nesse mar da vida, né? Nesse mar de bênçãos que Deus nos criou e nos deixou ali. Mas para isso a gente precisa treinar o desapego, treinar a nossa forma de se liberar pouco a pouco, não abrindo mão de tudo. A gente precisa do básico ainda, é o que os Espíritos nos batem. De novo na questão lá do homem no mundo, do capítulo 17. Não precisamos renunciar a tudo de forma assim literal. Não adianta a gente vender tudo e também viver da caridade alheia, não há mérito nenhum. Mas a gente usar com inteligência, com bondade, com caridade, os recursos que a gente tem, mas renunciar àquilo que nos prende naquela posição, lembrando que aquilo lá é uma passagem, não é o nosso destino final. Tudo que a gente vivencia aqui na vida é transitório, porque a nossa vida verdadeira está além desse corpo que a gente usa aqui hoje. E a questão da renúncia mostra o quanto a gente precisa trabalhar isso. O quanto o desafio da renúncia pode parecer pesado, mas é extremamente importante para a gente chegar lá. Porque nem a situação financeira garantida, nem o status da sociedade é certeza de que teremos paz de espírito. Se não fosse assim, nós não teríamos tantas pessoas consideradas abonadas no mundo que cometem suicídio. Porque mostra que os recursos materiais e a posição da sociedade, às vezes, sermos uma celebridade não é o suficiente para nos trazer paz. E isso demonstra, está bem demonstrado de forma muito clara naquela passagem que o Evangelho nos traz, que é o encontro de Jesus com o tal do moço rico. Não sei se todos conhecem aqui, mas vamos relembrar, né? Então tinha um moço rico, como diz a parábola, né? Ou seja, bem posicionado, bem influente na sociedade, que dispunha de uma situação bastante confortável, mas que apesar de todo aquele conforto, de toda aquela tranquilidade, não conseguia encontrar dentro dele recursos suficientes para ser uma pessoa melhor. Algo o angustiava, algo o atormentava. E ele ouviu falar de Jesus, que curou tantas pessoas, que trouxe uma nova significação para tantas pessoas que o procuravam, e ele resolveu procurar também. Então, quando ele foi procurar Jesus e perguntou: o que eu preciso? Não é exatamente nesses termos, porque eu não sei do cor, né? Mas o que eu preciso fazer para ser alguém melhor? O que eu preciso fazer para encontrar essa paz, essa harmonia que a gente busca tanto? E aí Jesus, como tinha um olhar atento e olhava além dos olhos, além da matéria, ele olhava o que estava lá em nosso espírito, no âmago da nossa alma, e entendeu tudo o que ele precisava. E disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue.
E aí já foi o primeiro baque, né? Como assim? Vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. E a minha posição? Como é que eu vou ficar assim, desse jeito? Então, a gente vê que a gente quer ser alguém melhor, mas o desapego, a renúncia de algumas coisas ainda nos pegam bastante. E ele pensou, tá, ok, aquilo tudo não está me fazendo bem mesmo, então eu posso fazer isso amanhã? Porque hoje eu tenho um compromisso, tem lá uma corrida marcada, lá meus companheiros estão me esperando, eu não posso deixar eles. Jesus, então, olhou para ele e disse, o convite é para hoje. E aí o que a Amélia Rodrigues nos diz no livro Luz do Mundo, né, que ficou aquele instante, a gente não sabe quanto tempo, talvez tenham sido segundos, minutos, mas que devem ter parecido horas em que ficou aquele conflito entre a verticalidade dos ensinos superiores de Jesus com a horizontalidade dos apegos materiais, sociais, em que ele estava envolvido. Então, naqueles minutos, segundos talvez, de conflito, ele ficou meditando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Vale a pena? Será que realmente vou me tornar alguém melhor? E aí, depois de uma longa expectação, ele chegou para Jesus e disse, ok, Jesus, eu vou, mas não hoje. Hoje não. E aí o que acontece? A história e os evangelhos nos mostram que, na tal corrida, ele sofre um acidente e perece. Isso não quer dizer que ele perdeu a oportunidade. As chances, ou melhor, que ele está perdido ao longo do tempo. As oportunidades sempre voltam, mas sempre serão diferentes. Jesus foi procurá-lo e continuou falando, o convite é para hoje. Mas quantas vezes a gente tem a oportunidade de aceitar esse convite pelo amor, mas a gente prefere em outro momento, quando a gente vai pela dor. Porque é inevitável que a gente faça esse progresso. É inevitável que a gente caminhe. Cedo ou tarde a gente vai acabar renunciando a algumas coisas. Tudo aquilo que nos impede de sermos felizes. A questão é, eu vou fazer isso pelo amor, pelos exemplos que a vida já nos dá, pelas mensagens maravilhosas que os Espíritos nos dão, pelo exemplo benéfico de Jesus que veio nos ensinar, ou eu vou deixar para depois? Ou seja, a minha vontade de curtir a vida nesse instante vai ser maior e eu vou deixar para outro momento. E esse momento vai chegar, mas aí a oportunidade é outra, o momento é outro e talvez não seja tão simples como a gente imagina. Por isso que quando a gente opta em renunciar no momento certo, isso faz uma profunda diferença em nossa vida. Isso nos abre um espaço, um leque de oportunidades que vai muito além. E a gente entende efetivamente o que é crescer espiritualmente, o que é essa busca do divino que a gente tem. Inconscientemente, instintivamente, todos nós buscamos essa força superior. Pelo nome que a gente quiser dar, do caminho que a gente quiser dar, mas sempre teremos essa vontade de seguir em frente, porque é instintivo, é da centelha divina que Deus nos colocou. E Deus nos criou brutos, como diamantes brutos, simples e ignorantes, para que ao longo do tempo, o desbaste da vida, as oportunidades que a gente vai vivendo, vai fazendo com que essa luz interna que todos nós já temos, possa efetivamente brilhar. E aí a gente chegar naquilo que Jesus nos disse, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. A gente só precisa que essa luz brilhe. Olha que coisa boa, a gente nem precisa construir essa luz. A gente não precisa criar, não precisa fazer. Nós já temos ela dentro de nós. Nós só temos que fazer brilhar. Mas como que a gente vai fazer brilhar se a gente não quer abrir mão? Se a gente se conforma com a vida? Se a gente se acomoda com aquilo que nos é dado? E aí vem o Evangelho falando dos confortos desse século, né, que parecem sufocar tanto os nossos desejos reais, sufocar a nossa vontade, a nossa disposição, porque essa tendência de facilitar tudo, às vezes nos tira muita motivação e boa vontade de fazer as coisas. Mas é preciso que a gente se proponha aos desafios, que a gente se proponha a desbastar tudo aquilo que está externo, para que a luz interna possa brilhar. A gente precisa renunciar ao conforto de ser alguém como é, para se testar o tempo todo.
porque é assim que a gente tem resultado. Para qualquer coisa que a gente se propõe na vida, a gente tem que renunciar, a gente tem que trabalhar. Um atleta, por exemplo, que quer ser um atleta olímpico e ganhar uma medalha, naturalmente tem que renunciar a algumas coisas. Ele tem que se submeter a uma dieta equilibrada, tem que se submeter a uma rotina de exercícios, e ele precisa renunciar a noites de sono, a horas de descanso, a finais de semana, pensando no seu objetivo. Treinar para ser um atleta melhor e atingir o objetivo dele. Então, espiritualmente, nós estamos sendo preparados para a mesma coisa. Essa medalha olímpica do amor que Deus nos oferece está ali, mas exige de nós a nossa disciplina, o nosso esforço, a nossa dedicação, as renúncias que a gente está fazendo aqui para merecermos esse lado. Porque todos nós, como dissemos, temos todas as oportunidades para sermos melhores pessoas. Todos nós poderemos ser exatamente quem nós queremos ser. Só precisamos fazer o que precisa ser feito. Isso nos lembra o que Chico Xavier teve de lição de Emmanuel, quando ele encontrou com Emmanuel pela primeira vez, lá na beira daquela cachoeira. Que Chico também estava tentando buscar entender tudo aquilo que ele estava passando. E ele queria ser um melhor trabalhador de Jesus, queria ser um melhor médium. Então Emmanuel, quando chegou e se apresentou para ele pela primeira vez, falou: você quer realmente fazer isso? Quero sim, isso vai dar trabalho. Aí o Chico falou: não tem problema, eu já trabalho a vida toda, um pouco mais, um pouco menos, não dá nada. Mas Emmanuel falou: então para isso, a gente tem que seguir 3 critérios. E qual que é o primeiro? Disciplina. Qual que é o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E por muito tempo eu fiquei pensando, por que Emmanuel falou em disciplina 3 vezes? Será que Chico era lerdo e não conseguiu entender da primeira vez? Ou porque Emmanuel era muito duro e chato mesmo e teve que ficar ali batendo na tecla? Mas depois a gente vai estudando e tem um livro da trilogia do Vozes Imortais e me fugiu o nome do outro livro lá, mas daquela trilogia que são mensagens que Chico Xavier recebia e outros médiuns recebiam nos trabalhos mediúnicos e que eram colocados em livro ali, transcritas. E numa dessas mensagens vem o Espírito que diz que a disciplina é 3 vezes, porque não é o mesmo tipo de disciplina. Para a gente ser alguém melhor, para a gente aprender a renunciar, primeiro a gente tem que ter a disciplina do pensamento, ou seja, controlar a nossa casa mental, porque é ali que está a sede do nosso pensamento. E o pensamento é o que faz tudo mudar no mundo. Tudo começa no pensamento, como essa casa. Começou primeiro no pensamento de algumas pessoas em fazer uma obra melhor. Tudo que a gente vai fazer na vida obedece primeiro ao pensamento, ou seja, as ideias se criam na nossa mente. Então, para sermos uma pessoa melhor, a gente tem que disciplinar o nosso pensamento. Porque, como nos diz Joana de Andes, o nosso pensamento é que nem um macaco louco, pula de galho em galho. Então a gente tem que aprender a disciplinar, focar naquilo que a gente quer. Eu quero ser alguém melhor, pura, uma pessoa mais caridosa, eu tenho que focar meu pensamento nisso. E aí vem a segunda disciplina, que é da língua. Eu não posso falar tudo o que eu quero, porque senão vou ouvir coisas que eu não quero. Então a gente tem que ter a caridade e o respeito pelo outro de não falar tudo aquilo que a gente imagina. O que a gente pensa está no nosso controle. A partir do momento que a gente fala, já virou assunto público. Caiu na rede, é público. Então a gente tem que disciplinar o nosso pensamento, disciplinar a nossa língua, para que a gente possa ser alguém melhor. E por fim, disciplinar as nossas atitudes. Eu já sei que já estou pensando em coisas melhores, já consigo controlar a minha língua. Agora eu preciso tirar todo esse conhecimento que o Evangelho nos traz na teoria, onde a gente trata ali como se fosse uma questão acadêmica, e trazer para a prática. Disciplinar as nossas atitudes na vida para conseguirmos conquistar aquilo que a gente busca tanto. São as renúncias de tudo isso que vai nos fazer seres melhores. Renunciar a pensamentos desequilibrados, renunciar
a nossa língua desenfreada, que muitas vezes fere e mata. Disciplinar as nossas atitudes, porque se a gente fizer tudo o que a gente quiser, não vamos conseguir focar no que a gente efetivamente quer. Então, pensar, para que eu vim nesse mundo? Voltamos lá na questão 132. Por que Deus nos impõe a reencarnação? Para sermos pessoas melhores, como um mecanismo, uma ferramenta para nos tornarmos melhores espiritualmente, para evoluirmos. Se eu quero evoluir, eu tenho que aprender a separar o joio do trigo. Eu tenho que aprender a disciplinar tudo aquilo que tem na minha vida. Eu tenho que aprender a renunciar, porque a porta estreita continua lá. A figura da porta estreita ainda está muito presente e ouso dizer que está mais forte do que antes, porque lá nos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás, eles tinham menos recursos que a gente tem agora, então eles tinham menos coisas para renunciar. Hoje os confortos do século, a tecnologia nos colocou mais coisas na nossa mochila, então o desapego tem que ser maior, a renúncia tem que ser maior. Esse é o nosso desafio. O desafio da renúncia é o desafio de largar o homem velho que nós temos, o ser humano velho que nós somos, para sermos alguém melhor, alguém mais espiritualizado, alguém mais ético, alguém mais honesto, alguém mais puro de coração. É uma renúncia constante, desde o momento que a gente abre os olhos de manhã até os momentos que a gente vai dormir, e sucessivamente, vida após vida, até que a gente chegue num ponto em que a nossa disciplina e a nossa disciplina vai nos colocar onde a gente quer, onde nós efetivamente queremos e poderemos ser. O desafio da renúncia está aí. Então, é uma oportunidade para a gente, hoje e por todas as experiências. Jesus está conosco, porque Ele nos disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Então Ele está pronto para nos ajudar através dos seus mensageiros, dos nossos espíritos amigos que nos acompanham, para que a gente faça isso. Mas a gente só depende da nossa decisão, da nossa vontade. Quero ser alguém melhor ou não? Quero ser alguém mais puro ou não? Tudo começa pela nossa vontade. Tudo depende da nossa vontade, que vai direcionar as renúncias que precisam ser feitas. E aí a gente vence a renúncia. Porque se a renúncia é uma prova, e o objetivo de toda prova é que ela seja vencida. E nós vamos vencer, se assim quisermos. O desafio está aí. Fica a critério de cada um como vai executar. Que Jesus nos abençoe nessa jornada, que sabemos será longa, será muitas vezes marcada por dores, por dificuldades, mas que perseveremos, aguardemos o tempo da colheita, com fé, com esperança, mas sem deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Agradeço pela atenção, pelo convite, pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, e desejamos a todos uma ótima noite de muita paz e luz. Obrigado.